veremos a história da televisão. Atualmente, é difícil de acreditar que a televisão era um artigo de luxo e que a imagem não passava de alguns chuviscos, difíceis de decifrar. Mas o tempo passou e, assim como os outros meios de comunicação, a televisão se popularizou e a tecnologia evoluiu. O preço diminuiu e ela conquistou a preferência de todo mundo. Na década de 20, a ideia surgiu quando os cientistas tentavam agrupar e transmitir as ondas sonoras, juntamente com a imagem em movimento. E por volta de 1923, um russo que se nomeava Vladimir Zworykin criou um tubo iconoscópico, que é a base da televisão. Mas a primeira televisão da história surgiu em janeiro de 1928, em Nova York, por meio do sueco Ernst Alexanderson, engenheiro da General Electric. A primeira transmissão da história da televisão aconteceu para apenas 3 casas. E os primeiros aparelhos nada mais eram do que rádios com discos giratórios mecânicos que produziam uma imagem de tamanho e um selo postal. Mas apesar desse detalhe, a televisão era considerada um artigo de luxo, determinada às classes mais ricas. Devido aos avanços tecnológicos e econômicos que o mundo presenciou em 1930, eventos como a Segunda Guerra Mundial ajudaram a impulsionar o desenvolvimento dos aparelhos e tecnologias de transmissões. No entanto, até esse momento toda a imagem era em preto e branco, e era muita TV para pouca imagem. A invenção do controle remoto no início dos anos 50 impulsionou a compra de televisores no mundo inteiro e também revolucionou a forma com que se assistia à televisão. A primeira transmissão em cores ocorreu comercialmente em 1954, na rede norte-americana NBC. Ainda na década de 50, milhares de pessoas já tinham acessado a TV nos Estados Unidos, Europa, Ásia e, para a alegria dos brasileiros, ela desembarcou por aqui, com a ajuda do empresário Agis Chateaubriand. A primeira transmissão televisiva deu-se em 28 de setembro de 1948, em Minas Gerais. O responsável por essa transmissão foi o técnico de eletrônica Olavo Bastos Freire, que ficou com uma câmera e uma antena em sua varanda. A tecnologia foi inaugurada em 18 de setembro de 1950 e nessa data ele fundou o primeiro canal televisivo do país, a TV Tupi. No ano de 1956, o país já possuía um número de 1,5 milhões de aparelhos. No Brasil, no ano de 1963, foi feita uma transmissão experimental em cores, para a técnica não foi implantada, por conta dos altos custos. Mas o início definitivo da transmissão em cores aconteceu com a imposição do governo militar, que não via razão para o Brasil não se igualar aos países que já possuíam o sistema implantado. A primeira transmissão foi feita em Uva de Caxias do Sul, em 10 de fevereiro de 1973. A indústria televisiva já se desenvolveu em grandes proporções e ainda não está nem na metade do trajeto de inovações que poderão vir futuramente. Porém, já há diversos tipos de televisores, cujas as maiores novidades são